Olá, boa noite. Já estamos no ar, Jornal Jovem Pan para todo o Brasil. Para você que acompanha a nossa programação, muito obrigado pela audiência, pela sua companhia. Uma sexta-feira agitada em Brasília. Depois da decisão do STF de barrar a prorrogação dos trabalhos, a CPMI do INSS corre contra o tempo para votar o relatório final. O prazo limite é nesse sábado. E a gente vai, claro, para Brasília com as últimas informações, trazendo todos os detalhes. A sessão foi suspensa agora há pouco. Os parlamentares se revezaram na leitura do relatório, já que são milhares de páginas. E a gente vai agora com a repórter Beatriz Souza, as últimas informações. E eu te pergunto, o relatório deve ser aprovado ainda hoje? Consenso é algo que dificilmente vai haver. E foi um dia muito confuso, não é, Beatriz? Boa noite, bem-vinda e bom trabalho. Oi, Tiago, boa noite para você, boa noite para todos que estão acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Um dia muito movimentado, viu, Tiago, aqui no Senado Federal. Esse dia que já começou ali com uma confusão entre os parlamentares, o deputado Alfredo Gaspar e também o deputado Lindbergh. Essa sessão agora foi suspensa, né, Tiago? A expectativa de que seja votado durante a madrugada, né? Eles querem terminar de fazer a leitura do relatório, abrir para os pedidos de vista. Não tendo pedido de vista, eles devem seguir, então, com as falas dos parlamentares. Cada parlamentar, então, tem aí 10 minutos de fala, o que pode levar aí de 3 a 5 horas, a depender da quantidade de parlamentares inscritos, Tiago. E com isso, a expectativa que o senador, presidente da comissão, o senador Carlos Viana, disse é de, então, essa votação acontecer ainda no início da madrugada, para não ter que estender para amanhã. Mas caso tendo essa necessidade, o senador Carlos Viana, então, vai chamar essa sessão extraordinária amanhã. Mas a expectativa é terminar ainda na madrugada deste sábado. Como eu disse, Tiago, a sessão começou com essa confusão entre o deputado Alfredo Gaspar e também o deputado Lindbergh. Houve ainda uma ameaça por parte do presidente da comissão de tirar o deputado Lindbergh de dentro da comissão. Vamos assistir aí um trecho do que aconteceu no início da sessão de hoje. Presidente, isso é um relatório, presidente? Ou é um circo? Se é um circo ou é um relatório? Excelência. Cadê o relatório? Excelência. Eu não vou ficar Deputado Lindbergh Farias. Deputado Lindinho, não estamos falando de Odebrecht, calma. Só um instantinho. Aí não dá, né? Só um instante. Quero o senhor presidente. Aí é palco. Quero o senhor presidente. Senhores. Olha. Me chamou de estuprador. Eu estuprei corruptos como Vossa Excelência, que roubam o Brasil, ladrão, corrupto, ladrão. Pois é, Tiago, esse aí foi o clima que começou, então, a sessão de hoje, nessa reta final da CPMI do INSS, que ainda tem muito trabalho durante agora à noite para poder finalizar, então, tentando aprovar o relatório final. Você falou em consenso, é algo bem difícil aqui hoje, isso porque a base do governo nem esperou o deputado Alfredo Gaspar terminar a leitura do relatório da CPMI, e eles já anunciaram um novo relatório, um relatório paralelo que eles querem que seja votado, e por isso vão, então, a estratégia deles é derrubar o relatório do deputado Alfredo Gaspar. Então, eles que têm maioria na CPMI, a estratégia da base do governo é a seguinte: não aprovar o relatório do deputado Alfredo Gaspar, exigir que o presidente da comissão nomeie ali um outro relator da comissão para eles poderem, então, apresentar esse novo relatório da base do governo. Tiago, volto com você, trazendo aí daqui a pouco outras atualizações sobre a CPMI do INSS
nessa reta final. Sim, Beatriz, eu vou pedir para você continuar com a gente, daqui a pouco você vai detalhar o relatório, os pedidos de indiciamento, até daqui a pouquinho, mas antes vou chamar a Dora Kramer para já fazer essa primeira análise aqui no Jornal Jovem Pan. São inúmeros os aspectos, né? A reação dos governistas, essa possibilidade de um relatório paralelo, mas de qualquer forma, o que nós assistimos nessa sexta-feira, uma sexta-feira atípica no Congresso Nacional, né? Os parlamentares estão lá trabalhando. Agora, muito baixo nível também, não é, Dora? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Tiago, e boa noite aos colegas que ainda vão entrar, Vilela, Denise, boa noite a todos. Pois é, Tiago, o que prejudica, o que dificulta, né, uma análise, que é a que eu já vou fazer, esse linguajar, esse nível, não precisava ser assim, porque CPI, às vezes, estou vendo as críticas hoje, a gente sempre fala que a CPI não deu em nada, porque essa provavelmente não vai ter um relatório final. Agora, com relatório ou sem relatório, e com todas as críticas que podem e devem ser feitas, a CPMI faz um trabalho político importante, não é? E o trabalho é político porque aquela é uma casa política. Então, assim é que a gente deve ver o trabalho de uma comissão de inquérito. Ela trouxe à tona fatos, expôs pessoas, as duas versões do governo e da oposição, e a opinião pública é que faz seu julgamento. Quanto aos resultados práticos, que são muito cobrados, não é muito raro uma CPI conseguir produzir relatórios práticos, porque isso é feito pelas instâncias encarregadas de investigação. E no caso do INSS, isso está sendo feito pela Polícia Federal, com a participação do Ministério Público e a supervisão do Supremo Tribunal Federal. É de lá que vão sair eventuais indiciamentos, denúncias e até condenações. Não é da CPI que sai isso. O que a CPI traz? A CPI da visibilidade, que nem sempre a polícia e a justiça têm condições de dar a assuntos importantes. E o que é lamentável é que essa visibilidade, esse, digamos, diálogo com a opinião pública seja feito nesses termos em que a gente está vendo. Essa, eu acho que é a crítica pertinente, é a maneira como os parlamentares se comportam, porque fazer política não é acusação numa casa política. Os resultados não dependem da CPI, mas o decoro, sim, é uma exigência para o exercício da atividade parlamentar. A sessão foi suspensa por volta das 7h40 da noite, ficaria interrompida por meia hora, mas os trabalhos já foram retomados. Falando nesse momento a deputada Adriana Ventura, do Partido Novo aqui de São Paulo. Essas são as imagens ao vivo. A Jovem Pan acompanha e essa é uma sessão que deve se estender pelas próximas horas e ainda existem muitas dúvidas em relação a qual relatório será votado. Os governistas estão apresentando um relatório alternativo e a parlamentar continua falando, a Jovem Pan de olho. E outros detalhes agora, em